Olá, hoje estou deste lado para entrevistar a nossa querida mestra aqui do podcast. Queria agradecer muito essa oportunidade e me apresentar. Antes de começar a conversar com ela, queria agradecer esse privilégio, porque fim de ano combina com entrevistas especiais, combina com histórias incríveis. E ela, né, que é a nossa grande mentora quando a gente fala em coisas boas, quem fala essa frase, só coisas boas, lembra dela. Então eu vou me apresentar porque foi um privilégio ter sido convidada por ela e, claro, tudo que eu fizer aqui hoje tem um pouco, né, tem um toque desse clima que contagia a gente, que é conviver com ela. Eu sou a Thaís Forjarini, sou jornalista, sou celebrante de casamentos, sou mestre de cerimônias e tenho um carinho especial por ela que nos trouxe até aqui, que nos faz acompanhar esse podcast de uma forma tão leve, tão descontraída, tão divertida. Eu sou de Sara e com muita alegria trabalho aqui na região toda, encontro a Teca em vários eventos, mas tem uma sintonia diferente. Eu confesso que tem algo diferente. Então, por isso que eu me senti tão privilegiada, fiquei muito feliz pelo convite e tenho certeza que hoje tudo que a gente viver aqui vai ser do fundo do coração. Com ela é assim. Teca, boa tarde. Que alegria, meu Deus. Olha aqui onde é que a gente veio parar. Eu desse lado, eu fico até nervosa, sabia? Ser entrevistada por ela, gente. Que alegria. Entrevistar ela. Thaís, eu te confesso que eu tô com uma dor de barriga. De verdade. Que legal. Eu tô assim, ó, tô falando, tô te apresentando e eu fui aqui relembrando de quando eu te conheci. Não sei se tu lembra de quando nós nos conhecemos e assim, da nossa trajetória, de toda a tua espiritualidade. E aí começou a passar assim, ó, borboletas no estômago e me emocionar, né? Porque falar de mim, nós estamos fazendo esse podcast porque algumas pessoas pediram. Tu fala com tantas pessoas, né? Fala um pouquinho de ti. Apesar de eu ter alguns conteúdos no meu Instagram, mas fazer esse podcast, falar um pouquinho de mim é muito especial contigo aqui. Que legal. E sabe que algumas pessoas que eu falei que eu ia te entrevistar, elas diziam assim, ó, eu não conheço a história da Teca. Conhece a Teca dos eventos, conhece a Teca, né, por mentoria, por curso. Muitos contatos são profissionais, são colegas nossos do meio, mas eu não conheço a história da Teca. Então hoje a gente vai conhecer a história da Teca, que legal. E eu vou te começar, né, claro que daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho, começar um pouquinho da tua história, mas pra mim a tua marca registrada é o teu sorriso, a tua energia, o quanto contagia, mas o Só Coisas Boas. Eu não sei de onde surgiu, como surgiu, mas falou isso. Eu já botei esse hashtag lá no Instagram e só aparece publicação tua. E é uma hashtag, né, parece conhecida, mas só aparece tu no Só Coisas Boas. Criasse a tua marca, devia registrar. Não sei se tu já tem uma patente do Só Coisas Boas, mas é de se pensar. E esse Só Pode Coisas Boas, que é o teu podcast, não poderia ser a melhor tradução do teu trabalho, a tradução, né, da tua energia. Aonde que surgiu o Só Coisas Boas? Ô, Thaís, antes de falar do Só Pode Coisas Boas, tu falou de sorriso, né? Não faz muito tempo, uma pessoa que eu não lembrei quem ela é. Eu não lembrei da pessoa e é difícil eu não lembrar da fisionomia da pessoa, né? Eu sei que ela me viu e disse, ai, Teca, eu te conheci de longe, só por essa tua boca, por esse teu sorriso. E eu conversei com ela como se eu conhecesse ela há muito tempo e me deu um branco e eu disse, meu Deus, a pessoa me conhece só pela boca, só pelo sorriso. Que legal. E o Só Pode Coisas Boas, há muitos anos, eu vi um decorador paulista. Ele fez uma palestra, né? E ele falava de coisas boas que acontecem na vida do decorador, que só pode coisas boas e que a negatividade ela não pode invadir a nossa vida, porque a gente só trabalha com coisas boas, né? Trazendo felicidade, alegria, levezas para as pessoas. E aí eu comecei a refletir a minha vida. Eu disse, meu Deus, eu não posso me diminuir, eu não posso ser menos que ninguém, eu não posso ficar também me comparando, mas eu só sou coisas boas. Eu tenho que botar na minha cabeça que eu só posso coisas boas, eu sou só coisas boas. E quem chegar perto de mim vai ser só coisas boas. É isso que eu levo, que eu trago e que eu carrego comigo, Thaís. Que daqui a gente não leva nada. Eu sempre digo, né? Ou tu não passa de um cemitério, ou tu não passa de um crematório. Então, eu já estou no estágio da minha vida, acho que numa espiritualidade, num nível de espiritualidade tão alfa, que se diz, tão alta, que essas picuinhas, essas coisas ruins, esse diz que me disse, ai, pra mim, assim, ó, passa de lado. Não passa na minha frente e invade meu cérebro, sabe? Não vou te dizer que algumas coisas não penetrem e não nos magoam, né?
Mas eu rezo, e quando eu rezo, as coisas acontecem para mim. E nós já conversamos sobre isso. Quando eu não rezo, quando eu não oro, parece que a minha vida ela não flui, ela não vai, ela não decola. E quando eu começo a rezar, parece que as coisas, a minha vida ela fica mais calma. Por mais que eu seja agitada, uma pessoa proativa, eu me sinto uma pessoa mais calma por dentro, né? E segura daquilo que eu estou fazendo. Perfeito, a oração ela traz o equilíbrio, né? A maturidade vem com essa prática constante de tu buscar saber que a vida não é só isso aqui, né? E tu passa isso pra gente. Eu te digo porque eu já convivi com vários clientes, colegas profissionais juntos, em eventos, no ambiente mais profissional impossível. E tu passa isso. Sem amadorismo nenhum, sem particularidade nenhuma, sem ofensa nenhuma, mas essa energia de uma pessoa espiritualizada que onde vai, deixa a sua marca. Porque se tu lembrar, até que antigamente, tu já fez muitos treinamentos, né? E, enfim, fora aqui, se tu pensar, quando antigamente se dava um treinamento de vendas ou corporativo, sempre se dizia assim, a tua vida pessoal, né? O quem tu é, o que tu faz, tem que ficar bem distinto do trabalho que tu oferece. E hoje não. A personalização de um trabalho é tu dar a tua marca, a tua personalidade tá em tudo que tu faz. A essência, né? A essência, a tua essência. E tu se sente forte assim? Tu não tem medo de misturar, porque tu é como tu é aqui, tu é lá no evento. Eu não misturo, mas eu também tenho uma parte reservada, né? Porque às vezes a pessoa que está do outro lado é igual a rede social, né? Tu olha tudo que as pessoas postam e acha que a vida de todo mundo são só maravilhas, né? E não são, né? Não são só coisas boas, né? A gente tenta atrair só coisas boas, mas nem tudo são só coisas boas. A gente mentaliza, né? Mas algumas coisas eu tento externizar, né, para as pessoas, mas nem tudo eu me abro. Mas no geral a minha vida é um livro aberto. E eu acho tão engraçado, Thaís, porque tu já fosse em alguns ensaios que eu fiz, e tem um que eu não me esqueço, acho que foi em julho do ano passado, ano retrasado, tu chegou a me filmar e tu disse, por que tu me filmou? Ai, olha, eu vou te falar, era um evento grande, 15 anos no Germano. Então, eu vou te filmar. O pai da aniversariante tava de boca aberta com o teu domínio e o pai e a mãe numa confiança no teu trabalho. Era um ensaio, né? Mas tu tava gerenciando, eu acho que uns 5 profissionais, eu tava ensaiando, tava alguém lá decorando, tinha outro profissional botando outra coisa e tu tava... Como eu falo sempre, tá, gente? A gente, quando a Teca marca o evento ali, na semana, ela cria um grupo dos profissionais no WhatsApp. E eu sempre coloco essa mensagem lá. A Teca é a maestrina, sabe? Ela é uma maestrina. A gente só vai nessa onda. E no dia, tu tava igual uma maestrina, com as tuas baquetinhas ali e dominando a situação. Daí o pai não ia dizer da noiva, mas era aniversariante, ele tava assim, ó, observando a tua postura e com leveza, com um sorriso, feliz. Era um ensaio, correria, véspera de evento, tudo para resolver e ela tava lá. E ainda, eu lembro ainda que alguém se atrasou, a gente conseguiu organizar tudo, mas tu sabia a hora de cada coisa, o que ia chegar, o que vinha depois. É muita coisa. Se não ama o que faz, se não faz com esse sorriso, com esse amor, é impossível. E isso me chamou a atenção. Eu já observei várias vezes, mas eu filmei. Eu tenho esse vídeo até hoje. Eu cheguei em casa, eu olhei e disse, não, eu vou guardar isso aqui em algum momento. Eu nem sei se eu mandei pra ti, mas foi só isso. A postura, mas a confiança dos clientes, sabe? Dava pra ver assim... surpresos pela postura ali de tu conduzir. Mas é a maestrina, como eu te falo lá, a confiança que a gente tem quando trabalha contigo é de observar isso, que é leve, é altamente profissional, mas flui. Quem tá ali, cada um sabe o seu trabalho, porque previamente tu dá essa condução. Mas eu vou te dizer que é de uma maneira natural. É verdade. Tem gente que te acha braba, né? Aí, porque tu é muito firme nas tuas conduções. E eu brigo sorrindo, né? Briga sorrindo, nem o pessoal não fica depois com medo, porque tu faz com tanta condução, sabendo o que tá acontecendo ali, que flui assim. Mas foi isso. Foi por isso que eu filmei. Eu brigo sorrindo. E, Thaís, eu acho tão engraçado, porque às vezes eu vejo alguns profissionais que já estão no mercado, ou que estão entrando, mas geralmente quem já está no mercado, né? Que imprime folhas, né? Com todo o cronograma,
Eu não sou uma pessoa tão digital, eu tento ser digital, mas todo o cronograma, gente, é no celular e na minha cabeça. Eu, às vezes, sei mais que as minhas assistentes, assim, ó, o horário de cada coisa. Eu não preciso ficar olhando em folha. Quando eu vejo algumas assessoras olhando as folhas dos horários, gente, pra quê? Tem que saber tudo na ponta da língua, porque foi eu que criei aquele cronograma, eu que sei dos horários, junto com o buffet, junto com o cerimonial, junto com a foto, com o vídeo. Sim. Então a pessoa tem que saber, ela não pode ler, né? Então, assim, às vezes eu vejo isso e eu fico pensando, meu Deus, diz o meu marido que eu tenho uma cabeça muito boa, né? Mas tem que concordar, muito boa. Porque parece que tu tá olhando alguma folha lá nos bastidores o tempo todo. Eu sei que não, mas imaginar que isso tá aqui, porque é muito detalhe. É uma vela, é um fósforo, é o bolo, enfim, é a hora da foto, é a hora do começo da cerimônia, é a música, é muita sintonia. Isso há uma habilidade nata. Há todo um profissionalismo, mas é algo nato. Porque tem pessoas que eu já vi também, que se atrapalham. E também, né, tu entende se a pessoa precisa de uma folha, é uma segurança para ela. Tem que mas ter na cabeça, assim, dessa forma, e eu nunca vi falhar. São anos, né? São muitos anos. Então, eu nunca vi falhar. Então, por isso que eu digo assim, tu tem que ter isso como um dom, uma qualidade tua mesmo. E valorizar isso, porque não são todas as pessoas que têm isso, né? Então, isso te dá ainda mais esse poder, né, de domínio, no sentido das situações, dos eventos que tu tem ali. Então, é muito bacana, muito legal. Mas eu queria saber, Teca, se tu é de Criciúma, Teca. Sabia que eu não sei se tu é de Criciúma? De onde tu vem? Eu sou de Criciúma. Eu nasci, hoje não se chama mais, né? Tereza Cristina. Mas antigamente chamavam de Baixadinha. É mesmo? Eu não tenho vergonha de falar. Porque olha aqui onde é que eu cheguei, onde é que eu estou. Né? A minha mãe, ela era uma andarilha, né? O meu avô, né, que já é falecido, eu sou filha adotiva. E o meu avô, ele tinha vários filhos. E a minha mãe era, digamos, aquela pessoa que... Por mais que tu desse a casa para morar, que tu pedisse para ela ficar, ela queria desbravar o mundo, né? Ela queria desbravar o mundo. E eu tenho outros irmãos que cada um é de um pai diferente. Eu tenho um irmão que é falecido, não sei se é irmão ou se é irmã. Tenho uma irmã que que viveu com essa minha mãe verdadeira. Eu fui adotada pela minha tia. Tenho outro irmão que foi adotado pelo meu avô e depois a minha tia cuidou. Né? Então, assim, ó, eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha origem, porque eu não roubo, eu não mato, eu não faço coisas ruins. Eu só tenho vergonha e orgulho aonde eu cheguei, o que eu conquistei. Né? Eu acho que a pessoa não pode nunca perder a sua origem, né? Jamais. Então, assim, a minha tia me pegou para criar. A Lourdes Leopoldo, que já é falecida há uns 14 anos, então ela me pegou para criar da Tereza, né, que foi a minha mãe, que ela não teve condições de criar. E um dia, eu era muito pequena, mas isso não me sai, eu acho que eu falo isso em todos os lugares que eu vou, eu ouvi a minha mãe verdadeira falar para minha mãe adotiva: Lourdes, não sei como essa menina se mantém viva de tanta coisa que eu tomei para matar ela. A minha mãe quis me matar, né, porque o meu avô... Né? O meu avô, ele não... Nossa, mais um filho, né? Entendesse? E aí ela não tinha marido, não tinha casa, enfim. E aí ela vivia na rua e eu ouvi aquilo ali. E eu já tinha sido adotada. Aí eu coloquei aquilo como meta na minha vida. Eu vou viver até onde eu puder, né? Até onde Deus me der esse ar, né? Esses olhos para enxergar, esses braços de movimento, o que eu puder fazer para trabalhar, para conquistar. E então, assim, começou ali, né? E aí eu fui adotada, né, pela Lourdes Leopoldo, né, que já é falecida. E a Tereza também, ela é falecida. E olha só, para complementar, Thaís, eu tenho até no meu Instagram um episódio desse, há muitos anos, lá na pandemia que eu fiz, mas a Lourdes, ela ficou viúva, né? Eu não convivi com o marido dela. Eu convivi só com ela, que adotou 4 crianças. Adotou 4 crianças, que não eram filhos dela. Ela perdeu um filho e ela começou a adotar. E então, assim, minha mãe é uma guerreira. Eu me apego muito nisso. E aí, eu comecei a ir para a escola, eu estudei no Jarbas Passarinho. Né? Ninguém sabe onde fica o Jarbas Passarinho. Eu estudei no Jarbas Passarinho, que fica próximo à nossa prefeitura, né, municipal. E aí, eu
Quando tinha trabalhos da escola que envolvia o pai, na época do Dia dos Pais, eu ficava uma criança muito introspectiva. E eu não era introspectiva. Eu sempre fui uma criança, uma capeta na escola. Sério? Eu era uma capeta. Eu joguei uma vez no menino, eu joguei sopa. Na escola era sopa, joguei sopa quente. Eu tava meio morna já. Fui pra diretoria, fiquei em suspensão uma semana. Mas eu fui defender uma amiga minha que é negra. E aí, ele chamou ela de nega macaca. Eu peguei e disse, pega aí! Jura? E aí, assim, a sala inteira me aplaudiu, disse, teca, teca. E aí comecei a ficar famosa na escola, porque eu fazia essas coisas, eu defendia, já fazia uma política na escola. Mas, falando ali do meu pai, então, quando tinha a época do Dia dos Pais, final de ano, eu ficava muito introspectiva, muito triste, porque eu queria conhecer o meu pai, né? Mas eu queria conhecer ele para ter um carinho dele. A minha mãe sempre me deu carinho, sempre me deu tudo dentro das possibilidades dela. Era uma pessoa de classe média baixa, né? Sempre trabalhou para nos sustentar, fazia excursão, né? Vendia coisas das viagens que ela fazia, viajava para São Paulo, Ibitinga, um monte de lugar, e ela vendia, né? Tudo que ela trazia, né? E eu ajudava ela a vender. Eu já era uma vendedora desde pequena, né? E aí, eu queria conhecer o meu pai. E eu sei que uma vez eu fugi de casa, deixei essa minha mãe preocupada, porque eu queria achar meu pai, mas eu fugi pra onde, né? Comecei a andar na rua, querendo... Meu Deus, eu não sabia, eu não tinha minha certidão. Minha mãe nunca me deu. Eu sabia que era BEP. Mas como é que uma criança, né? Queria achar o teu pai. Achar o meu pai, então você deixa minha mãe preocupada. Depois de anos, eu só agradeço esse meu trabalho, né? A gente não pode reclamar daquilo que a gente tem que agradecer tudo aquilo que a gente tem. E aí, o que acontece? Eu atendi uma noiva com o mesmo sobrenome que eu. E eu atendendo ela na cozinha, né, conversando e tal. Geralmente o cliente, ele pensa antes de contratar, depois me dá um retorno. Ela, não, já vou fechar contigo, anota aí meu nome e meus dados. E eu peguei e fui anotar Cibele Topanotti. Deu assim, ai, que engraçado, eu também sou Topanotti, Cibele. E ela quem é teu pai? Isso era tarde da noite, que eu fui atender na casa dela. Daí eu falei pra ela, eu comecei com a historinha. Ai, Cibele, eu nem sei quem é meu pai. O meu pai, eu não sei de onde ele era. Minha mãe dizia que talvez estava no Turvo. Eu conheço ele como Beppe, né? Beppe Topanotti. Na minha certidão é Alberto Topanotti. Alberto. O pai dela... na cozinha, disse assim, o teu pai é meu tio. E ele viveu anos querendo saber do paradeiro desta menina que tá aqui na minha frente. Pensa! Hoje eu tô rindo, mas assim, foi bem emocionante. Então, assim, ele já havia falecido, mas olha como os círculos, né, se fecham na nossa vida. Hoje eu estou no grupo Topanotti, né? Hoje eu estou no grupo da família Topanotti, no qual eu fui muito acolhida, né? Tem um casal ali de Florianópolis, são muito queridos, assim, eles me adotaram, né? Estão me ajudando com a cidadania, italiana, né? Uhum. Então, assim, sempre tenho as reuniões, né? Só que eu nunca consegui participar dos encontros da família Topanotti. Mas em breve, assim, daqui a pouco vai dar certo. Que legal. Até que eu tava lembrando que eu já ouvi a história da tua mãe, tu já me contou esses episódios algumas vezes, e tu sempre fala com tanto orgulho do teu pai. Eu não sabia que tu encontrou, né, paradeiro, assim, que tu soube a origem. Isso é tão importante para a vida da gente, né? E olha que importante, Thaís. O Alberto Topanotti, ele não era meu pai. Eu não sou filha de sangue dele. Ele te registrou, né? Ele apenas me registrou. E ele queria saber também aonde estava essa menina que eu registrei meu nome. E eu vivi anos atrás dele, mas não que eu queria, não sabia como ele estava financeiramente, nem queria saber. Eu, como pessoa, ali crescendo como ser humano, eu só coloquei na minha cabeça, eu preciso agradecer esse homem. A minha mãe dizia que tomou várias coisas para me matar, e esse homem que nem conviveu comigo, quis dar o sobrenome dele e dizer, não, ela não vai ficar desamparada. Então eu queria agradecer, dar um abraço, mas eu rezo sempre pela alma dele, né? E eu sei que onde ele está lá me aplaudindo, né? Sim, imagina se não, imagina. Ele está lá me aplaudindo. Olha, honrar
aqueles que nos deram um nome, né? Ou deram a vida, ou nos registraram, nos assumiram, né? Isso é uma dívida eterna de gratidão que a gente tem que ter. Mas isso é tão importante para curar a nossa história, para ter uma vida, como tu disse, madura, não se apegar a picuinhas. A tua raiz, a tua base sólida, né? É dos teus pais, é de onde tu veio. Se foi essa pessoa que teve esse amor em registrar, em dar o sobrenome, em te acolher dessa maneira, e tu ter a oportunidade de saber, né? Finalmente saber, porque parece que falta, é igual um quebra-cabeça, a nossa história é um quebra-cabeça, e eu te vejo assim tão bem resolvida com essas coisas, até mesmo tu fala com tanto orgulho, né, da tua mãe que te criou, e eu sabia já que tu que era adotada e tudo, mas essa vida de circunstâncias onde tu abraça o que te aconteceu e tu é grato, Teca, isso te coloca pra frente, e isso justifica, sabe, a energia que tu tem, isso justifica a família linda que tu tem. Tu falando em quebra-cabeça, né? Tu sabe que eu fui no Rio Grande do Sul, mês de outubro, aprender uma mágica. Te falei sobre isso? Eu te vi lá no Mágico Bem. E eu vou agora essa semana, na véspera do Natal, no hospital. Mas por que no hospital? Porque no hospital, independente da classe social da criança que está lá ou da pessoa que está doente, muitas vezes tu não consegue deixar mais de uma pessoa dentro do hospital, né? Consegue deixar só um acompanhante, quando pode deixar, enfim. E é uma época que a pessoa fica tão sensível, né? Principalmente ali a área oncológica, a ala infantil. E aí eu sempre me visto de palhaça. Eu me vestia de Papai Noel, Mamãe Noel, e aí de uns anos pra cá eu me visto de palhaça. E aí eu vou essa semana. E falando no que tu falou do quebra-cabeça, né? A mágica, que eu não vou falar aqui qual é, mas ela é um quebra-cabeça. E eu quero fazer a mágica para as crianças, colocando nesta mágica, desse quebra-cabeça do que eu vou fazer, dessa mágica que vai estar na minha mão, colocando a história da criança, para ela entender que a nossa vida é aquilo que eu vou ter na mão, que é a mágica, né? Que eu tô quase contando, né? E que tem muitos nós a nossa vida, mas que a gente tem que estar desatando sempre e reiniciando sempre. E antes eu tinha um medo profundo da morte, ainda tenho, né? Mas assim, eu estou evoluindo muito, né? A parte espiritual, que a morte é um conforto que tu vai estar ao lado de Deus e que não é um fim, é uma continuação. E que tu vai ver pessoas que tu ama lá. E eu ainda não estou 100%, né, focada nisso ou tão aberta, né, para falar sobre isso. Mas eu tô amadurecendo, porque pensa numa pessoa com medo da morte, e tu sabe, né? A gente já conversou muitas vezes. Eu tenho medo, tinha, né? Gigantesco, um medo de perder o meu filho, o meu marido. Claro que um dia a gente vai perder, ou eles vão me perder. Mas aí tu começa a pensar que quanto mais tu reza, mais próximo de Deus tu fica e mais conforto tu traz pro teu coração. Maravilhoso, perfeito. Sabe que eu tive uma experiência de quase morte, né? Há 4 anos atrás. A semana passada fez 4 anos de um acidente que eu sofri. Sim, lembro. Grávida de 9 meses, né? Do meu terceiro filho, João Miguel. E eu fiquei inconsciente, eu ouvia, mas eu não conseguia falar. Eles chamam isso de experiência quase morte, né? Onde tu quase vai, mas tu volta, né? Eu fiquei em um coma, o médico chamou de um traumatismo craniano encefálico leve, porque o meu cérebro chacoalhou muito, né? Mas eu tava de cinto, tudo. Sei que foi Deus também que me cuidou, me protegeu, Nossa Senhora, enfim, eu tenho esse testemunho lá no meu Instagram. Mas depois que eu passei por isso, Teca, eu penso na morte todos os dias, mas não com trauma. Eu vi que ela esteve tão perto, tão de perto, que realmente a gente não tem controle de nada. Tu pode ser o maior milionário da face da terra que não acrescenta 1 segundo de vida. Tu compra o melhor hospital, tu paga o melhor médico, mas tu não compra 1 segundo de vida. E essas experiências que tu vem fazendo, de valorizar a tua história, resgatar, que bom, né, ouvir tu falar assim, que saber a origem do teu nome, essas experiências de ir no hospital, estar perto de crianças com doenças graves, né, isso nos dá uma dimensão espiritual, de fato. Não tem sentido tu viver essa vida se não for com um olhar em Deus. E olha a tua busca, como tu falou, a tua humildade em reconhecer que ainda estou longe, mas estou me abrindo, eu acho que eu estou caminhando, crescendo, eu já consigo pensar mais nisso. É isso que vai te fazer alcançar essa confiança. Sem dúvida que é a fé em Deus. Tem aquela frase que eu sempre digo até bastante nos casamentos, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É ao contrário. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana.
E olha quantas coisas na tua caminhada de experiência humana Deus te permitiu, porque tu poderia ser uma pessoa revoltada, tu poderia ser uma pessoa mal amada, tu poderia ser uma pessoa amargurada, né, revoltada. Não! Tu pegou tudo que aconteceu na tua vida que, de certa forma, tem permissão de Deus em tudo que nos acontece. Mas Deus foi bom, que te deu ainda uma mãe que te cuidou, um pai que quis dar um nome, né, o sobrenome, esse teu desejo de ainda servir. Eu queria te perguntar isso, é fim de ano, correria, era para te estar descansando, tu vai no hospital, eu já participei das tuas campanhas, tu arrecada brinquedo, tu arrecada, né, alimento, enfim... O que te move, o que te faz ainda nessa correria da tua vida, em vez de tu, né, ir descansar agora, tu vai lá no hospital, tu vai fazer campanha, se vestir de palhaça. Porque se eu for normal, eu não preciso nem me vestir de palhaça, né? Já se eu for normal, parece uma palhaça. Mas eu acho que assim, ó, não é vestir um personagem, mas é estar junto naquela vibe das crianças, né? Sim. E é como se o palhaço, muitas vezes, ele quer trazer uma alegria para as pessoas através, né, daquela vestimenta. Tanto que assim, ó, eu não vou me maquiar com maquiagem de palhaço. Antigamente eu ia. Eu disse, já não, vi foto tua. Eu vou de batom, vou com cílio, vou normal, só que eu vou com uma peruca, né, pra ficar meio engraçada, porque são as crianças que vão me ver, mas eu vou falar da minha essência, da minha mágica, né? E eu acho que assim, ó, quanto mais tu dá, mais tu recebe. A nossa vida, ela é um ciclo. Quanto mais tu quer, quanto mais tu corre atrás do dinheiro, tá? Falando sobre empreendedorismo, mais o dinheiro foge de ti. Quanto mais tu ajuda, quanto mais tu quer o bem, mais o dinheiro corre atrás de ti. E eu não estou fazendo isso pelo dinheiro. Não. Eu estou fazendo isso porque eu tive uma pessoa que falou para mim que não sabe por que eu estou viva, né, para contar essa história. E eu quero contar essa história daqui muito tempo, velhinha, para que lá no céu minha mãe veja, nossa, não adiantou de nada. Ela persistiu e está lá lutando. Né, eu quero ver a formatura do meu filho ainda, né, me cuido bastante, né, não perco mais peso, porque eu acho que talvez pela ansiedade não tô tão regrada com a alimentação como eu deveria estar. Mas de janeiro do ano passado para cá, eu perdi mais de 15 quilos, né, então eu estava gigante. Então depois que tu leva uns sustos na vida, tu começa a se cuidar ainda mais. E é isso que eu passo para o meu filho, é isso que eu passo para o meu marido. Uhum. E eu sempre digo assim, Thaís, ó, independente da posição, do trabalho, de onde eu esteja, nunca vai me faltar nada. Sabe por quê? Além de eu ter fé em Deus, eu tenho uma força de vontade incrível. Sim. E que se eu tiver que ir lá limpar o banheiro, limpar o chão, me humilhar para alguém, pedir, né, ser essa pessoa resiliente, e eu ver que eu estou errada, eu vou fazer. Uhum. Eu vou fazer, nada me impede. Sim. Eu encontrei o Maquinho. Maquinho é um negro que ele limpava a casa das pessoas no meu bairro ali, quando a minha mãe era viva. E ele é uma pessoa que ele tem problema mental e ele foge às vezes de casa. E um dia eu encontrei ele perto do campo do Criciúma e uma pessoa acho que quis bater nele. Eu disse, epa, pera, eu conheço o Maquinho, né? E aí uma outra pessoa que estava junto disse, nossa, moça, que coisa mais linda, tu conhece tu? Porque eu estava bem vestida, né? Nem sempre eu estou tão bem vestida, né? E as pessoas, elas te julgam pela tua vestimenta, pelo que tu está usando, se tu está usando algo de marca ou não. Infelizmente, no geral é assim. E a outra pessoa, nós estávamos em 3 ali, né? E começou a parar mais gente. E aí eu ajudei o Maquinho, dei um dinheirinho para ele, né? Eu disse, Maquinho, vai para casa, ajudei ele, fiquei um pouquinho conversando com ele, enfim, né? Dando apoio ali. Porque uma pessoa queria avançar no Maquinho e a outra falou, nossa, moça, que bonito, né? Ele poderia ter apanhado daquela pessoa. Porque na verdade ele não fez nada, ele era um negro ali andando, só que estava com uma sacola, né? Não sei o que ele fez ali, mas uma pessoa que nunca roubou nada. Uhum. Ele tem problemas mentais, tanto que ele trabalhava lá, minha mãe que pagava ele, mas ele trabalhava e as pessoas não pagavam de tão bom que ele era, porque ele não sabe mensurar o valor do dinheiro. Uhum. E ele trabalhava por troca de comida, né? E a irmã dele já muito passou roupa para mim, me ajudou, se criou no meu bairro ali no Pinheirinho. Então eu vi aquela cena, eu vi o Maquinho, eu disse, imagina eu tenho que descer do carro que ajudar, e parei, né? Então esse tipo de atitude as pessoas às vezes têm medo de assumir. Uhum. Tem medo de assumir um lado, uma postura. Sim. Isso é tudo, né? É. Na política, na religião, em qualquer lado familiar, né? É. Então assim, eu sempre fui essa pessoa realmente autêntica. Uhum. Se eu tenho uma verdade que eu acredito que é uma verdade, Thaís, eu vou até o final. E eu ensino isso para o meu filho.
Eu ensino isso para ele. Filho, palavra é tudo. Eu cheguei em casa esse ano, tá? Cheguei em casa e eu disse para ele, filho, eu sempre dou Kinder Ovo às vezes pros daminhos, né? Nem sempre é Kinder Ovo, às vezes eu troco, mas ultimamente tinha dado Kinder Ovo e ele assim, mãe, de quem é esse Kinder Ovo? Eu disse, filho, é do daminho, né? Eu já tava indo trabalhar, eu não tinha como comprar. Ele, ai, mas quando tu chegar, né? No outro dia ali tu compra pra mim? Assim, compro. Aí chegou o outro dia, eu trabalhei, cheguei em casa, ele, mãe, não esquece meu Kinder Ovo. E eu saí e voltei tarde. Cheguei sem o Kinder Ovo. 11 da noite ele me esperando. Filho, esqueci o Kinder Ovo, mas olha, só um pouquinho. Tirei o sapato e tal, fui no posto embaixo. Filho, ó, o que a mãe promete, a mãe cumpre. E é isso que eu te ensino, filho. Ele, mãe, nem precisava se preocupar. Não, se precisava para te ver aqui como é a tua mãe. E é isso que eu ensinei. Ele pede bênção todos os dias. O simples as pessoas acham extraordinário. Sim. O que era para ser uma coisa comum, as pessoas acham extraordinário, né? Pedir a bênção para o pai, para a mamãe. Ele não tem vergonha, ele pede, ele vai jogar, ele está com 12 anos, mãe, bênção, pai, bênção. Né? E eu digo, que Deus te abençoe, meu filho, que Nossa Senhora te abençoe. E quando nós abençoamos o nosso filho, esse poder nós temos, né, Thaís? Sim, nós temos. De realmente abençoar. A bênção de pai e mãe, eu falo muito isso nos casamentos, né? Eu faço questão de fazer esse momento nos casamentos, é uma parte muito emocionante que um noivo que veio em outro pergunta se eu vou fazer, depois fica conhecendo, porque a tua raiz, né? Por isso que nós estávamos falando antes aqui, né? De tu honrar a tua raiz, seja filho biológico, seja adotivo, honrar quem te deu a vida, ou deu a própria vida para te nutrir, para te educar, nas condições que a pessoa tinha. Tu mesmo falou, né? A tua mãe fez o que pôde com o que tinha. A gente não está aqui para cobrar nada de ninguém. A gente está aqui para ser grato, porque Deus é o primeiro que nos deu a vida. Se tu, né? Se alguém quis tirar a tua vida, se ela tomou muitos médicos, não, Deus quis que tu existisse e Ele permitiu que tu permanecesse aqui. Por isso que às vezes é polêmico, mas assim como a vida de cada bebezinho que vem ao mundo, quem somos nós para dizer se deve ficar ou se não? Isso é divino porque Deus é o Senhor da vida. E isso cai naquela questão que estávamos falando de medo da morte. Deus dá e Deus tira quando for. A gente não há nada que possa fazer. Nada. Quantos episódios tu já contou, quantas mulheres lindas aqui, doenças graves. A pessoa é um milagre, se cura. Milagres acontecem todo dia, tu é um milagre, Teca. Eu sou um milagre, meu filho é um milagre. Todo mundo que a gente convive, que está nesse mundo convivendo conosco, vai se apegar em coisa pequena, vai viver uma vida medíocre, né? Que lindo, um adolescente dar bênção pro pai e pra mãe, que lindo. Ele vai virar um adulto e ele nunca vai esquecer. Não. Isso eu dou a bênção pro meu pai, pra minha mãe, pro meu avô, pra minha avó, eu peço a bênção. E isso tá crescendo comigo, cresceu comigo, né? Eu ensino pros meus filhos, tu ensina pro teu filho, e o mundo menospreza coisas que parecem pequenas. Mas olha a força, né, de honra, de tu honrar tua palavra, ir lá, descer lá, comprar. Ele nunca vai esquecer. Né? Boca, ele falou que não, mas para ele aquilo ali, no fundo, né? Isso é lindo. É incrível. Deixa eu só ver o horário, né? Pra gente não passar, porque eu tenho um monte de pergunta. Mas eu não poderia deixar de perguntar, Teca, da tua história. Eu queria saber como que tu conheceu o Antônio, teu esposo, que eu não sei. E eu queria saber se tem a ver ali com o momento que tu começou os cerimoniais, porque já tem 20 anos? Essa parte ninguém sabe. 23 anos. Posso perguntar? Eu trabalho. Pode perguntar. Gente, nós não combinamos nada. Eu não combinei, gente, mas eu tô perguntando tudo que eu tô curiosa de saber da história dela. O Antônio vai me matar, gente, se eu mandar pra família dele, pra minha, vão pegar no nosso pé, mas eu vou contar. Antônio, eu vou contar. Nós somos o extremo, né? Nós somos o extremo, né? Nós somos o oposto, eu e o Antônio. E eu sempre fui uma pessoa assim, ó, que eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade. Eu sempre trabalhei, sempre queria ter meu dinheiro. Por quê? Porque minha mãe era doente, né? Então, assim, ela não tinha muitas condições. Tanto que o meu primeiro pagamento, eu dei tudo pra minha mãe. Mãe, esse é teu, mãe. Tudo, eu dei tudo pra ela. Tudo. E o segundo e o terceiro pagamento, o segundo eu comprei uma calça risca de giz, que na época se usava e eu queria muito. E o terceiro eu queria uma bicicleta. Gente, eu era adolescente. E eu comprei a bicicleta, né? Comprei a bicicleta e andei. E aí, assim, ó, o Antônio foi meu primeiro e único amor de verdade, né? Então, assim, eu tive paqueras, mas nunca, assim, de estar levando na minha casa e, namorando, né? E eu sempre pedi a Deus, né? Eu pedi a Deus, quando eu fazia catequese, na missa do padre Antônio Bauer,
Padre Antônio não, Padre Pedro, né? Padre Pedro, que hoje está no seminário. E aí eu pedi quando eu estava fazendo a minha primeira comunhão ali, a gente estava ali ensaiando, eu pedi para Deus, assim, Deus, ilumina o meu coração, que o dia que eu conhecer a pessoa que vai me fazer mulher, me fazer feliz e vai me dar uma família, que eu sinta isso na minha alma, que as minhas pernas tremam, que o meu coração solte da boca e que eu sinta que é a pessoa. E olha, Deus, Nossa Senhora das Graças, que eu fiz a minha catequese lá, eu vou casar aqui, nessa igreja. E vai ser com esse padre, hein? Isso na minha primeira comunhão. Que linda. Gente, passaram anos, né? Passaram anos. Aí eu conheci o Antônio na noite, né? No Baiuca, no antigo Baiuca. E aí, assim, ó, eu trabalhei numa padaria, depois eu trabalhei no comércio, depois eu fui trabalhar numa loja de noivos, que foi aonde ali eu conheci o Antônio. Então, a filha da dona dessa loja, né, eles me tinham como alguém da família também. Então, eu saía junto com a filha da dona da loja, enfim, né. Sou muito grata, né, a Nilza Mesari, que foi uma pessoa que me deu muito apoio, né, naquela época, enfim. E ela me teve como alguém da família, né? E aí, eu não tinha assim eu não tinha uma turma, eu tinha várias turmas, né? Um me convidava para sair, se a minha mãe deixasse, que eu tinha que pedir permissão, eu saía. Mas eu tinha 2 amigos homens, assim, com algumas meninas, que gostavam muito de conversar comigo, né? E aí a gente saía sempre junto e a minha mãe confiava neles. E aí um dia nós saímos no Baiuca e eu vi aquele homem, né, com aquele copo na mão, assim, muito sério, muito calado. Porque, assim, ó, os homens naquela época, e ainda são, né? Hoje acho que as mulheres são mais conversadeiras, né? E chegam mais nos homens. Hoje mudou um pouco, eu acho. Mas antes eram os homens que viam muito. E eu vi aquele rapaz assim me olhando. Gente, eu senti tudo aquilo que lá na minha primeira comunhão. E aí eu fui ao banheiro e ele me olhou e, gente, eu senti assim a minha perna tremer, eu achei que eu ia desmaiar, porque imagina, nunca, né? Eu já tinha beijado na boca, claro, né? Que isso é uma outra história, que foi muito engraçado. Quando eu beijei na boca do menino, minha mãe mandou me chamar lá numa festa de 15 anos. A festa começava, a menina foi dançar a valsa às 11, e às 11 minha mãe mandou o táxi me buscar, tu olha... Olha, ela só me cortava, muito protegia, né? E aí... eu passei no banheiro e a gente nem se beijou, nem se ficou naquele dia, mas eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, isso tá no meu DVD do casamento. Mãe, conheci o homem da minha vida. 5 horas da manhã, e ela assim, tá, e ele beija bem? Eu assim, mãe, nem beijei ele, mas eu senti que ele é o homem da minha vida. Gente, que legal. Pra resumir, né? Aí nós casamos, eu cantei uma música pra ele, que é Presente de Jesus, né? Que ele foi um presente de Jesus para mim. Que lindo. O nosso padre, que na época que eu fiz a primeira comunhão, ele foi embora para São Paulo. E um dia eu fui gravar um vídeo, né? Fui gravar um vídeo, não lembro como é que foi, na igreja, e eu vi que ele estava lá, o padre, que ele estava lá, que ele tinha voltado, e ele fez o nosso casamento. Então, assim, foi o padre na igreja que eu queria, Nossa Senhora das Graças. Eu já trabalhava com eventos, né? Então, a gente namorou 6 anos, né? 6 anos. E uma história muito engraçada, Thaís, que assim, ó, eu sempre quis casar. E não é porque eu trabalho com eventos, eu sempre quis casar. Tava escrito assim, ó, faltava só eu levantar a plaquinha, quero casar, quero casar, quero casar. E quando a gente quer muito uma coisa, a gente afasta ela. E quando eu me desliguei, foi onde eu conheci o Antônio, né? E eu conheci o Antônio. Eu trabalhava nessa loja e também para ganhar um extra, eu fazia excursão. E eu tinha uma viagem para Barretos, festa do peão de boiadeiro. E uma das meninas que viajou mandou uma foto minha, que eu depois vou te mostrar, posso até mostrar aqui. Eu na festa de Barretos. Todo mundo ficava lá em Barretos. Eu não fiquei com ninguém, porque eu conheci o Antônio naquela semana e assim, ó, eu não tinha outro na cabeça senão ele. E ele é paulista e nunca foi na festa do peão de boiadeiro. E eu já fui. Eu vi o show dos amigos, né? Dos 6 no palco, né? Zezé de Camargo e Luciano, Estãozinho Chororó, Leandro Leonardo, né? Então, assim, meu Deus, eu vivi muita coisa. Minha mãe fazia excursão, né?
trazia coisas para vender, e eu peguei isso dela. Eu trabalhava, mas fazia bico e fazia isso, e sempre. Tanto que a reforma da casa da minha mãe, muito eu que ajudei. Reformei o banheiro, botei porta nos quartos, botei trinque que não tinha. Então assim, tudo, cada conquista era uma vitória para mim. Eu me sentia muito rica, muito rica. A minha mãe, um amigo meu, quis ir no banheiro, ela fez um fiasco para ir no banheiro porque era muito velho. Aí eu assim, meu próximo pagamento vai ser para investir no banheiro. E eu investi no banheiro, eu reformei todo o banheiro. E aí quando ele ia lá em casa, eu dizia, agora tu vai no banheiro? Pelo amor de Deus, tu vai no banheiro, porque foi todo reformado para ti o banheiro. Né? Porque a minha mãe, assim, sentia vergonha, o azulejo estava caindo, era muito velha, ela era aposentada, né? E ela se virava para nos sustentar, né? Então foi assim, né, que eu conheci o Antônio, a gente casou. Quando eu engravidei, eu queria um menino, queria um filho homem, né? E quando apareceu lá no ultrassom, né, que era o menino, o Antônio, assim, caiu de lágrimas, né? Porque eu sabia que meu filho ia ser um companheiro para ele, né? Eu queria um outro filho, e eu posso ter ainda, mas o meu marido não quis mais. Eu falei que eu vou levar pro meu caixão isso. Eu queria ter outro, mas lá naquela época eu tinha outra cabeça, né, Thaís? Porque eu coloquei a vida das pessoas, o sonho em primeiro lugar. Depois que a minha mãe faleceu, meu sogro, eu comecei a colocar a minha vida em primeiro lugar. Então foi aí que a minha vida começou a ter outras mudanças e outro olhar, né? Entendeu? Mas e daí como é que foi tu cair nos eventos? Como é que tu começou a organizar eventos? Até essa parte aí das viagens, o que virou organizador de eventos? Daí eu fui trabalhar, né, numa loja de noivas, né? Que é essa que me acolheu e que me deixava fazer excursão. Já fiz excursão para o Beto Carreiro, trabalhando na loja. A filha da dona da loja ia viajar junto. E era muito massa. Ela tinha mais funcionário, eu trabalhava, fazia muita hora extra, muitas horas extras. E assim, muitos clientes achavam que eu era filha da dona. Pelo atendimento, e como eu não tinha namorado, né, e eu tinha uma mãe que eu queria ajudar, então eu não me importava de ficar até 8, 9 horas, e ninguém faz isso hoje. Nem hoje, gente, nem sendo comissionado, eu era comissionada. As pessoas se custam, né, sendo comissionado, ganhando muito bem, as pessoas se custam no atendimento, né, e eu... comecei assim, daí eu atendi uma noiva, né, que casou com uma pessoa muito conhecida, e ela foi lá olhar o vestido e tal, e não se identificou com o vestido. Ela mandou fazer em outro lugar. Só que ela me chamou para ir na casa dela, porque ela me achava calma, tranquila, para me ajudar ela. E aí eu topei. Sempre pensei em te perguntar essas histórias, esses detalhes. E ninguém sabe, né? Que legal, ninguém sabe. Gente. Ninguém sabe. Vai ser a tua história. Que massa. Porque daí o meu nome saiu no jornal, na coluna da Dona Berveli Costa. Eu sou muito grata, Dona Berveli. Querida. E quando a minha patroa viu aquilo, ficou louca, né? Meu Deus. A noiva, o vestido não é da nossa loja e tem o nome da Teca aqui, por quê? Ai. E dali eu comecei. Fui mandada pra rua, né? Fui mandada pra rua porque minha patroa achou que eu tava traindo ela e não foi isso. Não foi, jamais faria isso. E dali eu comecei a fazer cursos, comecei a me inteirar e comecei a crescer. E meu nome começou a sair no jornal sem eu pagar, né? Então eu fiquei muito feliz, muito grata assim, com esse meu começo. Toda a minha saída eu comprei de louças para fazer coffee break. E eu lembro que fiz um coffee break para uma turma lá, que a doutora Janice Biali, né, que era juíza, né, na comarca de Criciúma, e ela, não sei o que foi fazer lá para uma turma, e aí toda a louça eu comprei e fui fazer, né, esse coffee break, e dali eu comecei a fazer coffee break ali comecei a fazer coffee break para Unesc, Satic, fiz muito coffee break. Só que os coffee breaks, eles tomam muito tempo, né, e eu... Como não me entrego menos, eu não fazia com descartável, eu investi em louça. Então era muita louça sendo transportada, era muita louça para lavar, era muito tempo, entre aspas, perdido. E aí algumas noivas começaram a me procurar e eu disse, eu tenho que optar, ou faço coffee break, ou uso descartável, ou eu vou para os eventos. E aí comecei a ir para os eventos e ali não parei mais. Sou muito grata à dona Nadir da Laços e Abraços, eu tenho que mandar um beijo para ela, porque... Ela me deu o meu, digamos assim, o meu primeiro casamento como Teca Cerimoniais, né? Porque ela apostou em mim,
né? Ela assim, ó, o que tu precisa saber, tu já sabe, tá dentro de ti. Vai lá e arrasa. Oh. E hoje meu filho fala isso, mãe, vai lá e arrasa. Ai, que legal. Mãe, vai lá e arrasa. Que e legal. eu digo isso pra ele, ele vai jogar futebol. Filho, vai lá e arrasa. Né? Contagia. Contagia. Que legal. Nossa, não sabia dessa história. E são 20 anos, Teca. Fez 24 anos. 24 anos. anos. Quase na hora de me aposentar já. Pois é, mas tu estás com a agenda aí 24, 25. 25 socada já, socada. Pois é, eu ia te perguntar isso, assim, tem quem te procure 3, 4 Tem. anos, tu pega evento assim com tanta antecedência, ou tu trabalha com... Tem, eu pego evento, por exemplo, 2026, né, tem a Ana é uma que tá lá na fila de espera, que eu tenho que fazer a formatura dela. A Ana foi minha noiva, né, tem umas 2 formandas ali de medicina também, só que assim, ó, eu não quero assumir nenhum compromisso que eu não possa cumprir. Em que sentido? Por mais que tu diga, Thaís, que tu é calma, tranquila, quando tu fecha um contrato, tu já quer ver a coisa andando, acontecendo. Teu sonho sendo realizado. Então, primeiro tem que dar conta de quem me contratou agora, nesse momento, de quem vai fazer um evento no próximo ano e no próximo ano, para eu pensar no terceiro ano. Então, com 2 anos, tudo bem, eu abro a minha agenda. Então, agora, para 2026, eu vou esperar 2024 entrar, acontecer para abrir a agenda o ano que vem para 2026. Mas já tem pessoas nos procurando, sim. Legal. E essa questão dos cursos, porque acaba tendo essa coisa nata do ensinar. Tu parece uma professora, né? Eu já fui nos teus cursos. Tu é muito boa na didática do curso, né? Muito prática. É isso que as pessoas buscam num curso, né? Por mais que seja presencial, mentoria, tenha esse direcionamento, mas tem que ter essa habilidade de ensinar. Não é todo mundo que tem. Pode ser um ótimo profissional no que tu executa, mas tem que saber ensinar. Tu tens... Não sei se tu pode falar, né? Vou perguntar. Tu tens projeto? Alguma coisa? Eu ouvi alguma coisa assim. Tu tens projeto nessa área ainda do ramo do evento, algo maior, não só fazer o evento de alguém, mas ensinar desse modo reformulado, que eu sei que tu já tem teus cursos presenciais, né? Eu agora até não tenho curso presencial, né? Tenho as minhas mentorias, né? Porque eu acho que assim, ó, quando tu ensina o coletivo, ele é bom, mas quando tu ensina no individual, acho que a pessoa absorve mais. Muito, então assim, ó, tem profissionais que já trabalham na área que às vezes o feijão com arroz ele não sabe preparar, ele não sabe fazer. Eu sempre digo que nós temos que ser especialista em pessoas. Desde o momento, da hora que tu olha, né, nos olhos do cliente, né, que tu estás conversando, ele já sente a tua firmeza e a tua verdade através dos teus olhos e da tua forma de falar. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que desde ali, então nós temos que ser especialista, né? Temos que entender o outro lado do ser humano. Tem pessoas que falam assim, Teca, como é que tu lida com ansiedade de mães de noiva, né? Isso tem? Tem. Só que nós temos que ter olhar para as mães, para os pais, como temos olhar para os noivos e não excluí-los, né? Não excluí-los, né, da preparação. Aí tu tem que ver quem é que está cuidando do planejamento financeiro. É os pais que estão bancando a festa? É o casal que tá bancando a festa, quer excluir os pais? Mas tem aquela mãe que é ansiosa e que quer participar, acaba se metendo e querendo atrapalhar o teu trabalho. Então, onde é que eu quero chegar? É tu saber entender essa família, essa mãe, esse planejamento financeiro, saber inteirar ela de uma forma que ela não atrapalhe a noiva e que ela não vá em todas as reuniões. Que ela vá nas reuniões principais. Porque às vezes ela acaba irritando a própria filha com as suas opiniões, ou o seu próprio gerro, ou vice-versa, né? Então, tu tem que ter esse feeling para entender do teu cliente. E até para... Eu sou muito direta, sabe? Eu não sou de rodeios. Eu digo que assim, ó, eu trato todo mundo... Tem que ser, né? Eu trato todo mundo muito bem, mas assim, ó, eu sou objetiva, porque se eu errar no teu evento... O que vai acontecer? Tu não vai me perdoar. Tu não vai ter uma outra oportunidade para consertá-lo. No próximo final de semana é outro evento, é outro casal. Então, não tem como corrigir. Então, assim, eu não vou dizer que eu sou perfeita, mas eu tento a perfeição. Porque se eu errar, aquele casal não vai ter uma nova chance. Né? Então eu tenho que levar a sério, sim, aquilo que eu faço. E outra coisa, Thaís, eu te adoro, mas eu não misturo a tua pessoa com o teu trabalho. Quantas vezes eu já te chamei, né? E falei, Thaís, quantas vezes não que fosse tão necessário, mas assim, ó,
Eu acho detalhes, isso, né? Coisas detalhes. importantes, direcionamento mesmo que o Eu profissional não misturo precisa. amizade, né? Mesmo. Porque eu acho que tu só vai crescer com o meu feedback verdadeiro. Melhor do que eu não te indicar mais e tu nem saber o porquê. Até porque a gente, como profissional, enxerga isso em ti. Tu vai lembrar, eu já te mandei áudio perguntando, Teca, o que tu acha disso? Né? Essa postura, essa forma, porque isso é muito importante. E só quem é humilde permanece. Só fica 24 anos no mercado quem está disposto a falar e ajudar quem precisa, mas também ser ajudado. Assim como talvez algum cliente já te falou, né? Já te disse, talvez, né? Eu não gostei do que tu falou. As pessoas têm essa sensibilidade que depende da forma como lida com alguém. Até temperamento, eu já te falei. Então, uma pessoa super pra cima, comunicativa, até sanguínea. Conheço um pouquinho dos temperamentos, né? Às vezes a gente conversa temperamento nosso, ou do marido, do filho. A gente tem que conhecer. Porque o que para ti é algo óbvio e básico, para mim é avançado. Não sou assim, mas convivendo contigo eu entendo que tu é assim. Mas tu não pode exigir que eu seja assim. Mas eu tenho que corresponder ao que tu quer profissionalmente falando. E assim é com clientes, assim é com a família, assim é profissionalmente falando. Mas isso só se desenvolve nessa sinceridade que tu falou. Tem que ser tu. Tem que ser tu. Exatamente. Não tem como fugir disso, né? Mas as mentorias, daí, como é que chegou? E outra coisa, e os clientes, eles percebem. Eu acho que cada cliente tem o seu mentor, tem o seu assessor, tem o seu profissional, independente da sua área, né? E tem aqueles que merecem aquilo que tem mesmo, né? Porque assim, tu sente numa conversa, né, se aquilo realmente é para ti, né? Mas enfim, eu tenho algumas alunas, né, que eu faço mentoria e que sim, eu tenho um projeto de mentoria, talvez grupal, ou talvez individual, que a gente está trabalhando, que vai lançar ali para março, né? E eu tenho uma palestra também que ela já está pronta, inclusive a minha mágica, ela faz parte dessa palestra. Né? Que o tema, até vou falar aqui para ti, que ninguém só sabe meu marido. E poucas pessoas, mas é um tema assim bem forte, né? É uma palestra diferente, que é entre a vida e a morte. Uau! Nós estamos sempre entre a vida e a morte, o tempo inteiro, desde o momento que nós nascemos. Nós não sabemos se vamos sobreviver a esse mundo que está aqui, né? Perfeito. Que é audacioso, né? Justamente tu reconheceu agora há pouco que era uma das tuas fragilidades, vamos dizer assim, né? E tu encarar isso e tornar tema de uma palestra, porque isso é se desafiar, né? Porque a morte, Thaís, não é só quando tu tá lá num leito de hospital, né, com uma doença terminal. A morte até dentro de um casamento, né, um filho que tá nas drogas, ele acaba matando os próprios pais com aquelas atitudes e por estar fora na droga, né? Então, assim, tu tá sempre, todos os dias, entre a vida e entre a morte. E aí tu tem que saber qual lado que tu quer escolher. Se tu quer continuar no Vale das Sombras, na morte, te matando, te acabando com esse sentimento que destrói, porque nós somos fruto do que nós pensamos. Nós idealizamos dentro da nossa mente. A mente, ela pode te destruir. Nossa. Até as doenças psíquicas, né? Hoje em dia se fala muito, né? Depressão, ansiedade, as doenças do século, né? Solidão. Eu vi outro dia uma frase que a solidão mata mais do que as guerras. Né? Imagina, né? Morrer de solidão, a pessoa morrer por não receber afeto, carinho, atenção, conversar, ser cuidada, ser amada. E tem. E que lindo, assim, fico curiosa, né? Com certeza vou estar lá na primeira fila, na primeira palestra. Entre a vida e a morte. Tem prazo? Que legal! Eu queria esse ano, mas não deu, né? Então vai sair só a mágica lá no hospital para as crianças, mas né? ano que vem, então? E aí o ano que vem, né? Quem sabe, né? Quem sabe não, o ano que vem ela vai sair, não sei se março, se abril, não sei onde vai ser, se vai ser na SIC ou em outro lugar, né? Que era num lugar assim. Legal. Mas aí eu vou avisar todos, porque ela não vai ser só para mim ter uma renda, né? Não é lucrar. Sim. Mas eu sempre faço meus eventos beneficentes. Eu quero que a entidade que eu ajudar esteja lá na frente para receber ao vivo ali a ajuda que eu quero que ela tenha, né? Para melhorar, né? Aquilo que a gente espera que faça, né? Muito eu já ajudei ali a Casa Guido, já ajudei, são várias agora, né? Entidades, né? Eu lancei uma coleção de t-shirts onde 10% da renda era para ajudar, né? Algumas pessoas.
ajudamos um menino queimado aqui, acho que em Sombrio, né? Que se queimou, enfim. Isso tudo me comove, né? Tu tem isso, né, Teca? Tu tem uma sensibilidade, né? De vez em quando tu me manda lá umas histórias assim, pra cada um ajudar um pouquinho. Histórias de vida, pessoas até que tu conhece alguém, né? Isso é pra isso que a gente tá aqui, né? Eu imagino uma pessoa que vive nesse mundo e não faz isso, não dá um pouco do que tem, porque um pouco de cada um é a salvação da vida de alguém, né? É o alimento de alguém, é a cura de alguém. E muito mais do que dar a questão material, mas o mobilizar, a sensibilidade de perceber que, poxa, eu tenho minha vida, eu trabalho muito, até mesmo essa questão das emoções que a gente falava, tem dia que a gente não tá bem, né? Isso é normal do ser humano, tem dia que tu tá bem, tem altos e baixos, todo mundo tem um vazio, um buraquinho aqui que só pode ser preenchido por Deus, e mais ainda, só pode ser preenchido por Deus, por mais que tu seja uma pessoa de fé e de oração, ainda tem um pedacinho desse buraquinho aqui que nessa vida terrena a gente não vai preencher. É isso que a gente falava antes. Acreditar que tem um lugar lá em cima, porque a gente vai querer alcançar, só vai alcançar se viver essa doação, essa sensibilidade. É tão pouco, né? Encaminhar, mobilizar, ir lá. Mas tem quem não perceba, tem quem não faça, tem quem seja alheio a isso. Tem quem só pense em si. Em descansar, em curtir a sua vida, em pegar o seu dinheiro, que é suado, é batalhado, mas, meu Deus, olhar para o lado, né? E ir lá visitar no hospital, ir lá e se comover com a história de alguém e ajudar, isso é o mínimo que a gente pode fazer. E o que tu faz, arrasta. O testemunho, ele arrasta. Então, continue. Muito. Bendito seja Deus pelas 17 mil pessoas que tu tem lá no Instagram, que tu pode compartilhar, às vezes, num story, né? Sugerindo assim, ou ajudar, ou no direct, como tu manda para tantos amigos, né? Às vezes tu manda para mim, poxa, é tão pouco que eu posso fazer, mas se a Teca lembrou de mim, se ela acha que eu sou uma pessoa, né, digna de ajudar alguém, se ela confia em mim, eu mando, né, feito, a gente comemora. Fico lá. Muito feliz. Eu sei que tem pessoas que ou ignoram, ou talvez não podem, mas essa parte única que cada pessoa pode fazer um pouquinho é o que torna o mundo diferente. E é o exemplo que tu dá, mostrando às vezes o teu exemplo. Eu adoro os teus casos, eu adoro quando tu mostra a tua disciplina. Teca, a tua disciplina em ir todos os dias, eu te admiro. Um exercício físico, ou né, quando não consegue um dia, tu reconhece, tu não desiste. Isso é o testemunho que arrasta. Tu já sabe quantas pessoas te disseram que começaram a fazer atividade física? Várias. E uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, Thaís, que eu não sei ainda como trabalhar, é não absorver a história das pessoas. Porque assim, eu recebo através dos meus stories, eu me comunico, eu tenho muito engajamento. E muitas pessoas, até gente do lado que faz esteira comigo, posso te mostrar aqui, que fala, nossa, vi teu story hoje, estava do meu lado, que vontade de dar um abraço. Você, então me dá! Eu acho que aquela loira, aquela pessoa do meu lado que faz ali, ela sempre me cumprimenta, eu cumprimento, né? E eu sou tão conhecida, às vezes, eu nem sei, né? Eu nem mensuro isso, né? E algumas pessoas vêm compartilhar suas histórias, mas teve história que tu falou, aconteceu isso. Eu tento não absorver, porque parece que eu estou vivendo a vida daquela pessoa e eu quero dar um direcionamento, só que eu não conheço para fazer isso. Responsável até de ajudar até de ajudar. Dar uma solução. Mas às vezes eu não posso ser invasiva de dar um direcionamento, né? Eu não tenho esse dom, essa capacidade, né? Eu sou uma boa ouvinte, né? E eu falo bastante. Mas é isso. Perfeito. Mas eu vou te dizer, então, concluindo, tu vai dar uma mensagem final, mas tem a ver com isso que a gente estava conversando. É impossível não absorver em partes, porque tu é uma pessoa que abre essa oportunidade de alguém se abrir para ti. Primeiro porque tem uma vida pública, né? A mesma ação que tu faz ali pode ser a rede social, parece superficial, mas não tem nada de superficial, porque as pessoas fazem isso, dizem que querem te dar um abraço, partilham alguma história profunda, uma intimidade, eu tenho certeza, porque comigo é assim também. Teve uns períodos que eu estava mais ativa na rede social e mulheres vinham pedir conselho, ajuda. Então, assim, primeiro, sempre, obrigado por confiar em mim, isso, né, eu sei que tu faz. Mas, segundo, essa ajuda que tu pode procurar, às vezes é um terapeuta.
Às vezes é um familiar, às vezes é um padre, um pastor, numa direção espiritual. Às vezes não sou eu que vou dizer o que a pessoa tem que fazer, mas eu sei que tu não vai conseguir ficar alheia a isso. Então, Deus te dê essa sabedoria, sabe, Teca? Eu sei que tu pede para Ele, o Espírito Santo te ilumina para conduzir essa pessoa de alguma maneira, porque ela está confiando em ti. Então, às vezes pode ser uma coisa simples, mas pode ser uma questão de vida, né? Uma questão pessoal. Então, eu sei que tu tem isso, mas eu queria te dizer isso, assim, confia sempre em Deus, que se alguém vem para ti, é porque tu tem sim alguma direção. Pode ser dizer procurar uma ajuda profissional, pode ser procurar uma ajuda espiritual, pode ser, vou rezar por ti, né? Que bom que tu se abriu para mim. Mas só o fato de as pessoas terem isso é porque tu é isso. Tu é aberta a isso. Nem todas as pessoas são assim. Então acolha isso como um presente. Deus está te permitindo ter essas pessoas, tá bom? Amém, é assim que eu vejo também. Eu sei que é assim que tu vê. Mas eu queria te agradecer. Tinha 2 horas de conversa, se a gente Tem pudesse. mais, né? Um livro, né? E te perguntar, Teca, última pergunta. Nunca pensaste em escrever um livro? Tu deve ter um livro. Sim, eu escrevi um prefácio faz anos, né? Mas o livro em si não saiu ainda. Tá. Mas vai sair em breve. Então, tá dentro desses projetos futuros. Tá aqui, dentro desses projetos. Obrigada, Teca. Foi um prazer, foi uma alegria. Eu fui, assim, privilegiada, tá bom? De tu ter lembrado de mim para fazer isso. Eu sei que foi natural, né? Sempre. Porque é uma sintonia que... Eu sei que Deus faz isso, né? Que a gente tem a alegria de trabalhar juntas, mas é além do profissional. Criou-se um laço, né? Uma amizade. Inclusive, a gente já se ajudou em momentos necessários, oportunos, de dificuldades, né? Uma palavra amiga, um conselho, uma lágrima. E os abraços, né? Que a gente já pôde dar. Isso eu sei que é um presente de Deus. Então, eu queria te agradecer. Obrigada. Obrigada por tudo. Eu só queria deixar uma mensagem, mas antes da mensagem, não é uma frase feita. É um exemplo que eu quero dar para a pessoa entender, Thaís. Vou dar um exemplo, tá? Há pouco tempo eu estive numa reunião, num shopping, num café bem conceituado, e eu pedi 2 empadas. Olha, estou na dieta, mas pedi 2 empadas e um café. Aí veio a empada, depois veio o café. E aí o atendente falou, a outra tá assando. Daqui a pouco eu chamei ele e falei assim, a minha empada não chegou. Ai, vão assar. Daí a minha cliente tomou as dores desnecessárias e falou assim, mas tu falou que já estavam assando, né? E quando ele trouxe, ela estava branquinha, assim, meio crua. E ela ficou brava, eu pedi para ela não falar nada. Daí ela assim, por que tu não falou nada? Eu assim, olha o exemplo que eu vou te dar. Porque nós estamos ali no shopping, né? Eu tenho o meu negócio, eu vou para casa, vou ficar com a minha família e vou ter o meu tempo em casa. Ele vai ficar aqui ainda até as 10 da noite. Eu não sei como foi o dia dele, como está sendo o dia dele, que ele acabou esquecendo da empada, trouxe ela crua. Então, o que vai resolver eu desabafar e ser grossa com ele? Não vai mudar em nada. O que pode acontecer é eu não voltar mais aqui, mas ele nem precisa saber. Então, onde é que eu quero chegar? Que todo Natal a gente sempre faz essa reflexão, né? A gente sempre quer trazer algo bom, mas a gente sempre acaba esquecendo e pisando nas pessoas ou se apegando a detalhes para fazer confusão da vida. Coisas tão pequenas que a gente traz como negatividade, né? Então eu acho que assim, antes da gente falar algo para os outros, né, de ser tão impossível, da gente respirar, né, e pedir para Deus que Deus olhe para essa pessoa como está olhando para mim, porque eu não sei como foi o dia dessa pessoa. A gente nunca está no lugar do outro para saber o que ele está passando ou o que ele está sentindo. E eu posso falar inúmeras histórias aqui de pessoas que falaram coisas sem saber o porquê daquilo, né? E sem saber, né? Então, outra história é que eu estava na fila, né, comprando bala para as crianças e uma pessoa ficou xingando porque eu tinha muita bala ali para passar, mas ele nem sabe para que eram aquelas balas. Ele não me conhece, não sabe de onde vim. Então, como foi o dia dele, né? Que estava ali tão exausto, tão irritante, porque eu estava na fila com um monte de pacote. Era só ele sair da fila e ir para o outro lado. Então, às vezes, as pessoas perdem a vida por situações tão pequenas, né?
E a vida, ela passa muito rápido. E às vezes tu deixa de amar o próximo porque tu não tá te amando e tá te enxergando. Então vamos fazer uma reflexão que não adianta a pandemia, não adianta que as pessoas mudaram, que elas não mudaram e as pessoas estão aí, continuam errando e continuam pecando. Eu é que quero te agradecer por esse ser de luz que tu é, dar o parabéns ao teu marido pela esposa maravilhosa que ele escolheu e que tu escolheu esse homem também, porque eu sei que ele é uma pessoa verdadeira, um ser de luz. Por Deus ter te concebido 4 filhos, né, maravilhosos, e por tu ser essa pessoa tão autêntica, tão simples, tão pura, tão cheia de vida, com um brilho no olhar. Obrigada, Thaís, por tu me permitir entrar também na tua vida um pouquinho. A gente não convive todos os dias, mas todos os dias tu estás no meu pensamento. Amei. Obrigada. Ai, que lindo, amei. Até mais, né? E posso falar que eu vou estar aqui? Pode, claro! Eu vou ter a oportunidade, né, de partilhar mais disso, mas não tenho dúvida que eu sou conduzida por Deus em todas as coisas. E cada pessoa que Ele coloca no meu caminho é um presente. Eu acolho sempre como um presente. Então, eu te agradeço, Teca, acolho essas palavras, sei que são sinceras. E a gente vai ter a oportunidade de fazer mais um podcast. Daí eu vou estar aí, tá bom? Aí eu também não vou receber as perguntas. Eu vou entrevistar ela e não vou mostrar as perguntas. Tá não, bom. vou mostrar, Pode mostrar. Combinado. Deu tudo certo. Não fiz nenhuma que não podia, né? Não. Um beijo. Obrigada. Beijo. Um beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.